Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Amados, esse estudo é um estudo muito importante. Eu vou trazer um tema aqui realmente sério, principalmente porque ele foi motivado por eu ter visto um movimento dentro da internet falando sobre uma reprovação sobre eventos que são considerados gospel e que trazem premiações e que trazem ali reconhecimento. Bom, queridos, mediante isso, eu quero trazer aqui a luz da palavra de Deus, que para todos aqueles que trabalham em profissão, não há nada de errado você ter o reconhecimento. Mas a obra de Deus, ela tem um diferencial. E esse diferencial nós iremos mostrar, porque eu irei mostrar a origem desse pecado, quem é o autor dele, as consequências. Eu vou falar tudo à luz da palavra. Então, queridos, fiquem comigo até o final. É muito sério que iremos abordar aqui. Se você ainda não tinha pensado sobre esse assunto, esse é o momento de pensar. Principalmente se você é daquela pessoa que, infelizmente, pela inocência, fica quase que idolatrando pessoas que, na verdade, estão fazendo a obra. O trabalho de levar a palavra de Deus, seja através do louvor, seja através de pregação, em qualquer meio que se faça, é a obra de Deus. Hoje iremos falar isso de forma séria. Não vou trazer aqui nada além da palavra. Por isso, se você ama as Escrituras, se você ama entender a Bíblia, queridos, esse é o seu canal. Se inscreva, compartilhe e vamos juntos evangelizar. E, queridos, eu queria fazer um pedido muito especial. Seja membro do canal, porque assim você consegue nos ajudar a melhorar cada vez mais a estrutura que temos aqui para poder gravar cada vez melhor. E com isso, vamos então juntos. Bom, queridos, eu gostaria de falar aqui sobre o orgulho humano. E, de antemão, eu gostaria de dizer que a origem do orgulho, ele não veio de um homem, mas ele é atribuído a Lúcifer, o anjo poderoso que, de acordo com Isaías 14 e Ezequiel 28, ele se exaltou acima de Deus. E com isso ele teve a consequência de ser expulso do céu. Esse texto, querido, são muitas vezes interpretado como uma descrição alegórica da queda de Satanás. Então, queridos, eu não posso passar por esses dois versículos sem a gente falar sobre eles. Vamos ler o que a palavra diz? Isaías 14, 12 até o 15, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Queridos, essa primeira parte, ela me mostra claramente que Lúcifer ele já tinha uma posição de querer estar elevado, buscando uma autoglorificação. Queridos, estudiosos entendem que isso se refere sim ao motivo da queda de Lúcifer, que deixou o seu lugar para querer ser igual a Deus, o Criador, porque o Criador ele fez Lúcifer para o objetivo de ele servi-lo. Mas no final das contas, ele queria ser maior do que o seu próprio Criador. A essência do pecado de Lúcifer, queridos, é o orgulho e o desejo de se colocar no lugar, querendo ser o maior, o melhor do que o seu Criador. Mas vamos ler também Ezequiel 28, versos 12 até o 17, que diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. O teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Bom, queridos, você está percebendo que eu estou aqui indo em partes chaves desses versículos. Mas podemos ver aqui novamente o orgulho como a causa da queda de Lúcifer. Ele se exaltou por causa da sua beleza e da sua sabedoria. E isso demonstra que o orgulho distorce a percepção da realidade. A pessoa, em primeiro lugar, já se sente o quê? Autossuficiente. Não preciso de ninguém. Em segundo plano, a pessoa rejeita o cuidado de Deus. Pode tudo.
Não, eu consigo, eu posso, autossuficiente. Em segundo plano, não vive na dependência de Deus. Assim, queridos, o orgulho humano, ele é visto como uma imitação do orgulho original que foi de Lúcifer. Um pecado que coloca o eu acima de Deus. Então, queridos, eu gostaria de começar esse estudo de forma bem incisiva, falando, me comunicando com você, olhando nos seus olhos. Tem possibilidade de uma pessoa que faz a obra do Senhor, que, na verdade, está entregando aquilo que recebeu de Deus. Ela não está entregando aquilo que é dela. Ainda que muitas pessoas digam, mas eu fiz teologia, porque eu fiz aula de canto, porque eu fiz o curso disso e curso daquilo. Tá, mas quem é que capacitou? Você sim, você se desenvolveu, mas quem lhe deu a revelação? Quem foi ali que te deu os momentos de inspiração? O Senhor estava contigo em todos esses momentos. E quando você entrega algo para outras pessoas, você o está fazendo por Deus e para Deus. Então nada do que vem como retorno é seu. Nada é seu. Reconhecimento, glória, honra, nada é seu. É tudo do Senhor. Queridos, eu vou querer dar aqui mais um segundo exemplo muito claro de como as pessoas estão se enganando e vão acabar caindo no precipício do orgulho. Paulo. Você sabia que Paulo recusou a adoração? Você sabia disso? O apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ele é reconhecido como uma figura divina pelos outros, porque eles testemunhavam coisas milagrosas através da vida do apóstolo Paulo. No entanto, ele se recusava a qualquer tipo de adoração. Ele direcionava toda a glória para Deus. Você quer uma prova disso? Veja na sua Bíblia, Atos no seu capítulo 14, versos 11 até o 15. E vamos ler aqui comigo. Vem comigo. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses desceram até nós, e forma de homens. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Mas os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas roupas e correram por meio da multidão gritando: homens, por que estão fazendo isto? Nós também somos homens como vocês. Estamos trazendo boas novas para que se voltem dessas coisas vãs ao Deus vivo. A resposta de Paulo aqui, queridos, demonstra uma profunda humildade e reconhecimento que apenas o Eterno é digno de adoração. Ele sabia que permitir que ele fosse adorado era uma forma de orgulho, de uma exaltação pessoal que usurparia, que roubaria, que tiraria a glória de Deus. E Paulo se via como um servo de Deus e entendia que qualquer poder ou capacidade que tivesse vindo do Senhor não era dele próprio. Queridos, nós temos que entender essa verdade. Nós não podemos aqui, porque você é extremista, você não está dando brecha. Não, porque a Bíblia não me dá essa abertura. Queridos, Paulo poderia ter ali dizendo, realmente Deus me usou. Você já viu aquela humildade, né? Não, realmente, Deus me usou. Os homens já estavam chamando eles com nomes de deuses. Eles rasgaram as suas vestes e não aceitaram. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para os amados irmãos, e por favor, anote todos os exemplos, bases bíblicas, não precisa concordar comigo, leia a sua Bíblia, tire a sua conclusão, tá, querido? Tire a sua conclusão. E compartilhe esse vídeo para todos aqueles que, infelizmente, ainda caem no pecado do orgulho, de ainda ficar olhando para o homem como se fosse tão especial a ponto de ser algo extraordinário. Não tem ninguém com essa capacidade, tá, meu amado? Ninguém. O único especial é o Senhor que te salvou. Bom, todos nós conhecemos a passagem da tentação de Jesus quando ele estava em jejum durante 40 dias. Satanás, ele chega para Jesus oferecendo-lhe poder,
riquezas, glórias dos reinos da terra. Mas Jesus recusou todas as ofertas, queridos. E esse episódio é relatado em Mateus, no seu capítulo 4, versos 1 até o 11, e Lucas, no seu capítulo 4, versos 1 até o 13. Vamos ler Mateus, e eu já volto explicando por que eu estou falando dessa passagem onde Jesus dá o exemplo de afastar, de praticamente anular o orgulho. Vem comigo. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e seu resplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Bom, amados, Satanás ofereceu tudo que ele podia. Domínio sobre o mundo em troca de adoração. Esse foi um apelo direto ao orgulho humano de Jesus. Ele foi exatamente no ponto onde ele poderia tocar na parte humana do mestre, para que ele buscasse ali o poder e a glória pessoal. No entanto, Jesus, ele rejeita essa tentação. Ele era humilde, tanto na sua essência como Deus, como na sua essência como homem. E ele sabia que o seu reino não era desse mundo. E eu posso colocar isso no presente: o reino de Jesus não é desse mundo. Então, o verdadeiro propósito da vinda de Jesus não é acumular riquezas, poder terreno, nem mesmo ficar ali para poder se mostrar como poderoso. Ele veio redimir a humanidade. Jesus estava totalmente submisso à vontade do Pai, demonstrando aqui que o orgulho não tinha lugar em seu coração. Não tinha lugar. Queridos, imagine se o próprio Lúcifer, Satanás, ele estivesse ali mostrando para qualquer pessoa que tem o seu lado humano, dizendo: olha, eu te dou tudo o poder e a glória deste mundo. Mas entenda, o orgulho humano, ele é daqui e ele vai morrer aqui. Mas o pecado e consequência dele não vai ficar somente aqui. Pode ter consequência eterna, tá? Pode ter consequência eterna. Jesus, ele mostra o quê? Ele mostra que o reino dele não é daqui. O reino dele é lá onde nos espera. Por isso eu quero começar falando agora das consequências do orgulho humano. E eu quero que você pare para ouvir cada palavra. Querido, se você pular, você não vai entender. Se você pular partes, você vai ficar perdido. Por isso eu peço, não pule, não adiante, para que você entenda. E se você ainda não se inscreveu no canal, e se você ainda não é membro, por favor, vai lá, se inscreva, comente, compartilhe e vá também na área de membros e abençoe esse canal. Bom, queridos, a Bíblia com certeza ela é muito clara. Eu poderia falar exaustivamente sobre esse assunto, mas como eu disse, eu vou falar de forma arrazoada aqui, para que a gente não venha a extrapolar o limite do tempo. Nós sabemos que orgulho é frequentemente associado, a Bíblia ela nos mostra que a consequência do orgulho ela é associada à destruição e queda, tanto em termos espirituais como físicos. Veja na sua Bíblia o que diz Provérbios no seu capítulo 16, versículo 18. Diz: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo a queda. Bom, é inevitável, queridos, a consequência do orgulho. O orgulho, ele, mais uma vez, ele nos faz acreditar que podemos tudo. Até mesmo pode nos trazer a falsa sensação de que temos até poderes e de que não precisamos de Deus e muito menos dos nossos próximos, dos outros. Que coisa egoísta, né? Mas isso nos leva à ruína, à destruição, porque a fonte de vida é Deus e nós não podemos rejeitá-la. Em Tiago, no seu capítulo 4, verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com certeza você já ouviu esse versículo várias vezes, em que Deus se opõe diretamente aos soberbos. Então, como nós podemos aqui dar suporte de que o Senhor está em certos eventos em que estão dando reconhecimento humano
para uma obra divina. Como? Eu acho muito triste o quanto muitas pessoas ainda não conseguem enxergar a verdade. Não leem a palavra, não entendem a palavra, preferem ignorar a verdade. Agora, queridos, eu posso dizer aqui uma coisa que com certeza vai lhe ajudar. Como você pode evitar o orgulho? Tem como? Existe como. Claro que tem. E você pode fazê-lo de forma gloriosa. Como você pode cultivar a humildade em vez do orgulho? Queridos, vou falar as maneiras. A primeira, anote aí, reconhecer a soberania de Deus. Tanto Jesus como Paulo demonstram isso de forma ímpar. Devemos reconhecer que todo poder, habilidade e sucesso vem de Deus e não de nós mesmos. Segundo ponto, servir em humildade. Nós temos que servir com coração humilde, seguindo o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir, como está em Mateus capítulo 20, verso 28. Servir os outros é uma maneira até mesmo de manter o seu orgulho sob controle. Queridos, quando nós chegamos numa altura, por isso que eu digo que não tem nada de errado quando você tem um reconhecimento na sua carreira, mas não estou falando carreira de pregar o evangelho, de louvar ao Senhor, nada sobre o reino, mas sobre a sua vida pessoal, onde você é bem-sucedido. Não tem nada de errado você ser reconhecido como um ótimo profissional, porque aquilo é sua profissão. Aquilo ali é sua profissão e trabalho, tá? Até mesmo se você é voluntário e faz trabalho, você pode ser reconhecido como uma pessoa que sim, faz bem à comunidade e ao próximo. Agora na obra, queridos. Terceira coisa que pode manter você longe do orgulho é você estar na dependência de Deus. Quando a gente reconhece que a gente é dependente totalmente de Deus, e aí a gente praticamente nos blinda a respeito do orgulho. Orar e estudar a palavra de Deus nos ajuda a lembrar que Ele é a fonte de todas as coisas, querido. É para Ele, é por Ele que tudo acontece, que tudo existe e que hoje temos a nossa redenção. Então eu gostaria aqui de trazer à sua memória, querendo falar mais uma vez, por favor, queridos, não deixem de ler a palavra, não deixem de estudar, não deixem de pensar. Muitas pessoas, eu fico apavorado como tem pessoas de carreira que nesse meio gospel, que não me agrada nem um pouco, que chegam a dizer que não vê nada de errado. Olha, estamos aqui, o que tem de mais ser reconhecido? Porque isso é um trabalho, e aí a pessoa fala sobre trabalho. Porque encaram a obra de Deus como trabalho. Encaram a obra de Deus como se fosse uma função, e não como uma missão. É uma função e não missão. Missão, querido, é diferente. Você não está na obra de Deus para estar ali sendo uma pessoa com cargos, com reconhecimentos. Eu vou ser promovido. É assim que é a obra de Deus? O que você vai receber no céu vai ser a título de merecimento? Você vai ter a salvação por merecimento? Porventura? Não, é pela graça, a graça de Deus. Então, queridos, leia, releia, insista em ler, em estudar a palavra de Deus. E não caia no orgulho, queridos. Não caia no orgulho humano e não deixe que os seus olhos fiquem contaminados olhando esses eventos que nada agregam à palavra de Deus e nada agregam o reino, porque nem sequer ganham almas. Estão fazendo uma festa para eles mesmos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Misericórdia e amém.